Informação exclusiva aqui no canal. O Inter decidiu abrir mão de uma competição e não vai disputar ela em 2026. Eu estou falando da Copa Sul-Sudeste, que tem a sua primeira edição nesse ano e acontece entre os meses de março e junho. Havia uma dúvida sobre o que o Inter iria fazer nessa competição. Se iria colocar sub-20, se iria colocar time reserva, ou talvez até uma força máxima para tentar levantar essa taça. Mas o Inter não vai jogar a Copa Sul-Sudeste 2026. A direção colorada enviou uma solicitação formal e oficial para a CBF, solicitando a não participação na competição. E recebeu resposta positiva. Ou seja, a maior entidade do futebol brasileiro, a Confederação Brasileira de Futebol, aprovou a solicitação do Internacional para não disputar a Copa Sul-Sudeste. Me foi dito por uma importante fonte o seguinte: tivemos resposta positiva em relação à solicitação. Então, a não ser que mude alguma coisa, o Internacional não jogará. Seriam jogos e viagens desnecessárias. Então, o Inter fez essa solicitação para a CBF, recebeu esta resposta positiva e neste momento está definido que o clube não vai disputar a Copa Sul-Sudeste, a não ser que a CBF mude de opinião. Mas como já deu essa resposta positiva por uma solicitação formal e oficial feita pelo clube, muito dificilmente vai voltar atrás. E o Inter surpreendeu o torcedor e também a imprensa nessa sexta-feira, anunciando seu primeiro reforço para o ano de 2025, o meio-campista Paulinho Paula. E eu sei que esse nome causa estranheza, talvez na maioria dos torcedores que não lembram desse jogador. É um atleta que estava no Vasco da Gama e estava bem antes da lesão lá no início de 2024, quando ele rompeu os ligamentos do joelho e passou todo o ano de 2024 sem jogar futebol. Acabou voltando, perdeu espaço, não conseguiu mais atuar bem, não conseguiu retomar o bom futebol que tinha antes da lesão e acabou não renovando seu contrato com o Vasco da Gama. Então se trata de um negócio de ocasião, mais um. E é o tipo de negócio, torcedor colorado, que a gente sabe que o Inter está priorizando justamente porque não tem dinheiro, e o próprio presidente já falou diversas vezes sobre isso, o Fabinho Soldado falou sobre isso em entrevista coletiva. É o tipo de negócio que o clube, infelizmente, tem que priorizar hoje. Paulinho Paula é o primeiro reforço do Internacional para o ano de 2025. Ele chega nessa sexta-feira a Porto Alegre, fará exames médicos e, se aprovado, vai assinar com o clube para atuar nessa temporada. E acredito que um contrato mais longo, afinal, não será por empréstimo, é um jogador que está livre no mercado, então ele assina aí sim para ficar à disposição do técnico Paulo Pezzolano. E só para complementar, pelo Vasco da Gama em 2025, ele disputou 27 jogos somente, marcando um gol e dando uma assistência. No total, com a camisa vascaína, foram 52 jogos com 2 gols e 3 assistências. Não são números animadores, eu sei, torcedor colorado, é meio frustrante a gente ver, por exemplo, um Cruzeiro endinheirado trazendo o Gerson, a maior contratação do futebol brasileiro, o Palmeiras indo atrás de Thiago Almada, mas vamos ser realistas, essa é a nossa realidade hoje, essa é a realidade do Internacional. Agora, vamos torcer que dê certo e que ele jogue bem com a camisa colorada. E agora eu quero as tuas opiniões aqui nos comentários. A primeira, em relação a esta contratação, Paulinho Paula, tu conhece o jogador que te agrada? Tu acha que é uma enrabada que o Internacional tá tomando? E também sobre a não participação na Copa Sul-Sudeste. Acerta a direção colorada? Ou tinha que aproveitar que essa competição tem um nível fraco e tentar levantar essa taça? Vamos trocar aquela ideia por aqui. E não feche esse vídeo antes de te inscrever no canal, ativar as notificações do sininho e também deixar o teu like. Um grande abraço, até a próxima e tchau, tchau!